Ô irmão, olha, só quero fazer uma ressalva do meu ponto de vista e dos desdobramentos que eu tive. Como, agora puxando um pouco os hinduístas, que tem os devas, aliás, como que chama? Os ensinamentos dévicos, ou alguma coisa assim, eu esqueci o nome de agora, mas eu dou uma pesquisada aqui e corrijo depois. Assim, como que eu poderia te falar? Eles dizem que é a Kali Yuga, que é a Era das Trevas que vai vir sobre a Terra, e logo vai vir a Kali Avatar, ou seja, a Era dos Messias. Ou seja, não é um Messias, no meu ponto de vista, são os Messias. Até porque um dá sustentação ao outro, porque nós somos ainda muito pequeno perto disso tudo. E eu vou te explicar com o desdobramento que eu tive. Vamos supor, nós temos todas essas informações intelectuais e a gente entra em ressonância com ela, mas a gente não vive ela o tempo todo. Ou seja, ela morre em algum momento em nós para que nós possamos descansar. Enquanto isso, o outro está ativado nessa vibração de captação messiânica. Ou seja, o cargo é dividido para todos os messias, para cada um dar o seu complemento e fazer o seu papel, para que o quebra-cabeça se encaixe por completo. Daí, essa vai ser a era dos deuses de novo encarnados. Porque um desdobramento que eu tive é muito fácil, foi até draconiano, você vai me desculpar, mas assim, tudo isso resumido em intelecto e entendido só na, na primeira percepção, como assim, caixa de gaveta, vou usar esse termo, mas não é querendo ofender nem nada, eu vou usar esse termo porque eu não sei outro no momento. Caixa de gaveta, guardou a informação, mas você não está experienciando a consciência completa, total, ao mesmo tempo, o tempo todo, daquele desdobramento que, que já está próprio na consciência. Ou seja, eu acho até difícil um encarnado fazer isso. O Cristo, Jesus Cristo, fez, até porque ele manipulava o holograma, ele fazia obras assim, que com a mente, que desafiavam a lógica, né? A lógica, entre aspas, da nossa física científica corrompida aqui da Terra. Então ele alcançou na Terra um pouco desse poder que ele tinha. Mas quando ele ascendeu aos céus, ele alcançou a glória total do seu poder e da sua magnitude. A mesma coisa os Alpha Dracones. Eles estão em uma sintonia consciencial que já capta tudo isso de uma vez só, e aonde eles são tipo, como que eu posso falar? Deuses, né? Deuses operando simplesmente já na consciência, só operando a ilusão em cima já de todo o fundamento que é consecutivo 24 horas por dia, e Jesus operando, vou usar esse termo, né? O negativo, draconiano lá do abismo, e Jesus lá no alto, operando 24 horas consecutivo, esse desdobramento glorioso dele, que é justamente é, a ter na consciência dele essa glória e já desdobrar para em prol de ajudar, entendeu? De corrigir, suprir o logos que ficou adoentado, né? Que tem também essa história da vertente, onde eu já estudei sobre isso, o logos, que é um Deus de extrema consciência, como se fosse uma mônada, onde muitas mentes reunidas, unidas por uma só, ela teve ela teve o poder de cocriar planeta e mundos. Então ela, de tão absoluta que ficou, ela ficou doente, porque ela ficou sem espaço entre si, porque ela rondava por todos os aspectos de si mesma e ficava sem espaço. E o Cristo é aquele que veio trazer de volta a luz e o amor e a chama trina também do coração, para acender esse logos e tirar ele desse loop doentio que ele entrou. É uma coisa muito complexa também.
esse tipo de vertente de estudo que eu estou citando aqui, mas eu diria que é os Messias, porque ninguém consegue alcançar a consciência do glorioso Nazareno, Cristo, que está em total glória, liderando as coletivas angelicais, e também ninguém vai alcançar a consciência do Alpha Draconis, que está lá, também em outra vertente de consciência, mas também puxando esse tom absoluto de Deus contra Deus, cada um usando para um propósito diferente. Então aqui na Terra não seria meio que uma disputa com Bob Navarro ou qualquer outro é, encarnado, alma encarnada. Seria mais uma junção de cada um para gerar o alívio para o outro. Enquanto um se manifesta, o outro descansa. Enquanto o outro descansa, o outro se manifesta. Para assim ir mantendo consecutivamente o reino. E lembrando que usando essa Torus, esse 7/12, o 13, que é a fundação, essa linha vertical da criação, você pode também entender, você pode entender que existe desdobramentos tecnológicos que se fazem por conta do magnetismo da onda, dos átomos, elétrons, prótons e tudo mais isso. E antes disso tudo, da energia, né? Que eu prefiro chamar de energia, mas antes de dar um nome para alguma coisa, a gente tem que reconhecer que se alguém deu um nome de átomo ou de energia, esse nome foi dado, foi criado. Ou seja, aquilo não é especificamente o que é dito, ele é representativo na Matrix, mas ele é algo além disso. Ou seja, desse ponto inicial que a gente vai chamar então de energia, vai dar esse nome de energia, o átomo, é onde eles fazem os desdobramentos para as tecnologias deles e também tanto para os superiores usado pelos benevolentes quanto para os inferiores pelos maus. Então eles constroem todo um reino tecnológico e com esses conhecimentos mais a, a como que eu falo, incorporado nas suas consciências, é onde eles conseguem dar um embalo de sharp shift, vamos supor, porque teve bruxos aqui na Terra que conseguiram transmutar o seu corpo no corpo de um animal. Ou seja, por quê? Porque ele incorporou esse conhecimento na sua consciência de tal forma que ele modificou o holograma dessa frequência tridimensional que nós estamos. Assim como os reptilianos, eles fazem isso para se fingirem humanos. Então, é mais uma coisa de incorporar a consciência, primeiro para si, para você ter o poder, né? Mas baseado na honra, na glória e no amor, senão não tem fundamento nenhum, e na justiça, e sempre se colocando abaixo de tudo, para que Deus te eleve e assim manifestar a tecnologia no mundo, nas outras dimensões e nos outros reinos, que é aí que a partir disso, de si mesmo, você começa a criar tecnologias baseado em ciência, que é que é nada mais do que a geometria aplicada de si para fora, no entendimento. Dessa conclusão, você vai começando a criar as tecnologias avançadas para civilizações avançadas. Entendeu? Então tem todo um processo de incorporação, de incorporamento disso. Enquanto a gente pensa que nós somos grandes, até mesmo Bob Navarro, eu, você ou qualquer um de nós, na verdade nós somos ainda vistos como crianças. E os draconianos aqui acabaram de revelar isso para mim. Entendeu? Porque eles deram risada. A hora que eu fiz esses desdobramentos, eles deram risada, falando, tá vendo? Você sabe e não pode manifestar, você é criança, você é pequeno, entendeu? Aí eu faço o quê? Eu me coloco mais baixo ainda, para que Deus venha resgatar minha alma desse inferno e que eu possa, com honra e glória, a, ascender para a perfeição. Qual é a perfeição? Nunca mais buscar transgredir o, o que o próprio Cristo, Lúcifer, Cristo, deixou no seu tom mais puro,
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E assim se encerra o ciclo de encarnação, onde a alma se torna perfeita em todos os aspectos, pronto para se levar aos reinos angelicais e trabalhar para a criação para todo sempre e ou assim ascensionar nas sexta, sétima dimensão, oitava, né? Que aí é outra vertente de estudo também que eu já analisei. Perder o individualismo, se juntar numa egrégora que é um movimento, é sincrônico entre todos, é uma coisa de louco, meu irmão. Mas assim, as possibilidades que saem disso são infinitas. Mas isso é para a gente reconhecer que nós somos pequenos. E a gente reconhecendo que nós somos pequenos e ainda crianças, aprendendo a caminhar, aí sim Deus vai honrar a gente com a sabedoria para que a gente possa usar isso de forma de amor, para a gente reconhecer que se a gente perder tudo, o que vai nos restar vai ser o amor e a humildade. E isso vai fazer os anjos olharem para nós e honrar nós com a verdade e com a salvação. Puxar nós para o reino deles, porque eles vão falar: pronto, ele está preparado, entendeu? Ele venceu o mundo. Por isso que a gente tem que estar fundado sempre no amor e queimar. É, o violeta, a soma das sete emoções, tudo vagando entre si para manter a vida, mas também tem a vertente que eu não posso negar, daquele que busca queimar sempre, sente todas as emoções, mas sempre puxando um fogo para dentro de si, para deixar queimar tudo, para que ele sempre volte ao estado micaélico. Aí eu vou usar o termo micaélico, pode ser o azul, o alívio, para que ele possa abranger desse ponto de vista uma consciência que ele possa falar por horas, como é o caso de quem me iniciou em tudo isso, que é o Moji, que já fez satsangs de 6 horas, falando somente da verdade e dando alívio para as pessoas que estavam com todos os tipos de doença, enquanto os anjos passavam a cura. Então, por isso que todas as cores têm que ter o seu devido respeito, o seu devido amor e a sua devida herança no reino de Deus, pois todas são as complementares e a junção de todas somos todos nós. Luz para nós, irmão, tamo junto. E foi muito bom ter esse desdobramento contigo. Se você quiser colocar mais alguma, acrescentar alguma coisa, ou tirar ou modificar, fica à vontade. Eu sempre me coloco que eu não sou dono da razão. Eu estou aqui aprendendo e, e sempre tendo uma percepção mais apurada sobre as coisas. Mas como sempre, eu reconhecendo essa virtude em mim, e em vocês todos, mas agora eu vou falar de mim como indivíduo, mesmo saltando para a quinta dimensão e vendo que somos todos um, como indivíduo, eu me coloco baixo, humilde e servidor. Por quê? Porque eu tenho consciência de que se eu estou aqui foi porque eu usei tudo isso que eu falei de fato, manifesto e transgredi o amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e transgredindo isso, o resto foi tudo desmoronando cada vez mais. E aí eu fui me perdendo. E se hoje eu tô aqui, é mais como um ato de redimissão. Mais do que qualquer coisa, é eu me redimindo. Não só comigo, mas comigo, com Deus e com todos os espíritos que eu feri também nessas guerras. E você vê qual que foi agora a percepção que eu tive. Como eu fui tão longe e volto e sou tão pequeno, entende? E se o inseto que estava machucado e eu achei que eu estava curando ele, quando na verdade foram os alienígenas benevolentes que estavam comigo que curou ele. Cara, curou ele, mexeu o holograma dele, tá ligado? Como quem arranca um tumor, como quem faz alguém voltar a andar. Tipo na época de Jesus, um inseto que já não tinha mais, tava com as pernas quebradas, não parava mais em pé.
Eu virei pedir cura, me imaginei manipulando um holograma e ele volta a voar. Como a pedra que eu esfrego na mão, que tem um rosto de dragão, um olho azul e um olho vermelho, eu esfrego ela na mão depois de um ato de misericórdia e o olho vermelho desce do lado do olho azul, dando síntese que o dragão diminuiu, o vermelho diminuiu e ficou do lado do azul. E o azul e o vermelho, e o azul e o vermelho dá o violeta, que é a alquimia que eu venho fazendo na minha vida, de transmutar todo esse lixo que eles jogam pra cima de mim em alguma coisa boa e sem arrogância, sem nada disso, entendeu? Os pombos passam, a gente não impede dos pombos passar, mas eu não deixo eles se criarem. Jamais, não mais. Enganado por isso de novo, não mais. Entende, meu irmão? E aí eu vou nesse desdobramento alto, aonde eu já quero alcançar de imediato tudo isso que eu falei dentro de mim, mas eu me vejo aqui andando com implante na cabeça, pressão na cabeça, dor e o meu chakra cardíaco sendo pressionado para que ele seja enfraquecido no amor por esses espíritos negativos. E aí é onde eu falo, como pode? Eu sou pequeno, eu tenho que ser cuidado pelos a favor, que é como eu chamo, que é pelos guias, os espíritos amigos, guardiões da vida. Guardiões da vida para mim é tanto caboclo, preto velho, baiano, como Exu, como os anjos, arcanjos, querubins, serafins e por aí vai, entendeu? E Jesus, onde os serafins cobrem seu rosto para enxergar, porque não podem ver a sua face. Como eu preciso de todos eles para me manter respirando, sabe? Senão eu já estaria preso no abismo, morto e sendo torturado dia após dia. Como eles já têm se mostrado a vitória na minha vida e eu espero que complete, porque ninguém merece o sofrimento que esses seres e a prisão que esses seres causam, não só aqui nesse mundo, como no outro lado, porque tudo é um reflexo daqui e do outro lado. Se aqui já é a selva, do outro lado também é a selva. E foi por isso que eu, que eu, com a consciência de Deus, nem que seja um Deus menor, Deus com D minúsculo, porque o D maiúsculo é daquele incognoscível. Eu me fiz miserável para ter vida de novo e reconhecer que a honra e a glória e tudo é do Pai, que o incognoscível não pode apenas ser compreendido com ciência, magia, lógica ou raciocínio. É algo muito maior do que isso. Deus é muito mais do que tudo isso. E nessa vertente de visão, eu me faço miserável novamente para provar para mim e, para o Pai que eu estou aqui em busca de me redimir das minhas transgressões e de novo ao seu encontro para manifestar a personalidade Pai, Filho e Espírito Santo e ficar na consciência do Pai agindo a sexta dimensão, a consciência crística e a personalidade do Pai, para depois trabalhar e trabalhar e trabalhar, que já é o raio azul puxado não pro preto. Primeiro é pro preto que eu vou, que é o guardião, depois puxado pro branco, que é o Xalá, né? Você consegue ver o branco, a pureza, e entendendo que todo desdobramento que aconteceu até hoje, se não é, é por permissão ou vontade de Deus e por causa dele. Então, a honra é dele e de mais ninguém, entendeu? E, e nós temos que reconhecer a nossa pequenez perante ao grande, porque senão a gente acaba se desviando, que é o que a história cósmica
desde a fundação da criação até nos dias de hoje, que vem ocorrendo até hoje. Entendendo essa síntese também, você quebra a roda de samsara, a roda de reencarnação. Esse também é um ponto para quebrar essa roda de samsara, em busca da elevação até a perfeição.